Um, dois, três. Olá, sejam bem-vindos, quem chegou agora neste momento. Portanto, agora vamos dar início à primeira mesa redonda com o António Pedro Vasconcelos, o Fernando Matos Silva e o António Cunha Teles, com moderação do meu colega e investigador, o Paulo Cunha. Obrigada. Bom dia, obrigado Raquel. Pedia então aos nossos três convidados, por favor, para se aconchegarem aqui, é um bocado apertado. Quem é que fica na ponta? Quem quiser. Vais-te para o meio? Eu posso ficar onde sobrar, não se preocupe. Então, bem-vindos, obrigado pela vossa presença. É um privilégio termos aqui três convidados tão ilustres que nos vão ajudar também a perceber um bocadinho o que é que aconteceu neste período tão interessante, tão polémico, tão contraditório da história do cinema português. Precisamente como já ficou bem claro, só com a ajuda destes depoimentos é que nós conseguimos descobrir novas fontes, criar novas fontes para a história e por isso é um privilégio grande estarmos aqui hoje. O objetivo desta mesa redonda é também incluir a vossa participação, por isso nós temos aproximadamente 45 minutos para esta conversa. Eu vou dar o mote inicial, mas era importante que vocês também contribuíssem, fazendo perguntas, comentários, provocações. Por favor, sintam-se à vontade. Então eu pensei em dividir esta conversa em três momentos. Falámos um bocadinho do início do Centro Português de Cinema, como é que aconteceu esta cooperativa de cineastas. Depois falámos um bocadinho do seu funcionamento, que também é algo que nós ainda hoje não conseguimos perceber muito bem, como é que era o funcionamento interno do Centro Português de Cinema, como é que se organizava, como é que se deliberavam a aprovação dos projetos, etc. E depois, naturalmente, o fim do Centro Português de Cinema, o que é que precipitou o seu ocaso. Então, se calhar eu começava pelo António Pedro Vasconcelos, que está ali à nossa esquerda, à minha esquerda, à vossa direita. Se calhar podemos dizer, não sei se é muito rigoroso, que o Centro Português de Cinema começou no Porto, em 1967, quando o Cineclube do Porto, com o apoio da Gulbenkian, decidiu então convocar uns Estados Gerais do cinema português. A ideia, efetivamente, nasceu no Porto ou já ia de Lisboa para lá? A ideia dos Estados Gerais nasceu do Alves Costa, do Henrique Alves Costa, tanto quanto me lembro. Depois, a Gulbenkian decidiu aproveitar essa reunião, não é? Estávamos lá praticamente todos os que queríamos fazer cinema, ou já tínhamos feito, e portanto enviou o Carlos Wallenstein como observador para recolher, digamos assim, aquilo que eram as nossas preocupações e as nossas propostas para conseguir criar condições para haver cinema, para se fazer cinema. E a partir daí entramos num diálogo com a Fundação, em que eles nos pediram para sermos nós a apresentar uma proposta. O Azevedo Perdigão era um homem admirável e foi genial a maneira como ele geriu isto, porque ele disse uma coisa, infelizmente o exemplo dele não ficou para depois do 25 de Abril. Ele disse, a Fundação está disposta a dar dinheiro e com duas coisas que foram fundamentais. Uma foi, nós temos um compromisso com vocês de 3 anos, vocês organizem-se como quiserem, uma cooperativa, qualquer coisa, porque nós não vamos escolher filmes, nós não vamos dizer, damos dinheiro a este ou damos dinheiro àquele. Vocês organizem-se, são um grupo, organizem-se e encontrem um modo de, entre vocês, haver uma equidade, de maneira a que todos tenham a oportunidade de filmar. E dou-vos 3 anos para isso. Ao fim de 3 anos nós vamos rever. Vamos ver quais foram os resultados e, em função disso, a Fundação decidirá a maneira de continuar da mesma forma ou por outra forma, em função dos resultados. Houve aqui 2 coisas que foram fundamentais. Uma foi dizer a Fundação não escolhe realizadores. Infelizmente, 2 ou 3 anos depois da fundação do CPC, o Estado
Moreira Batista, como percebeu que era imparável este movimento e que a Fundação nos ia apoiar, íamos ter dinheiro, portanto, íamos ter liberdade, a liberdade obviamente condicionada depois pela censura, mas não a priori, a posteriori, e criou o IPC, com dinheiro que ia buscar, 15% que ia buscar às bilheteiras para financiar o cinema português. Mas o que dava com uma mão tirava com a outra, ou seja, o Estado dava dinheiro, mas não dava dinheiro, exigia aos exibidores e exibidores sobre os bilhetes para dar dinheiro para o cinema, mas depois criou o IPC para controlar quem é que devia filmar. Este modelo ainda dura até hoje. É uma catástrofe. Uma catástrofe. A história, o cinema português, era uma das coisas que eu gostaria que saísse daqui, é que o balanço do cinema português é uma calamidade. Nós somos, provavelmente, o país do mundo com as piores performances. E eu não estou a falar de cor. Daqui a um bocadinho, se quiserem, em 5 minutos eu mostro os números. E somos o país da Europa com as piores performances em todos os aspectos. Somos, por exemplo, um dos raríssimos países onde o Estado não mete um cêntimo no cinema nem na televisão. Isto é uma coisa inacreditável. E, por outro lado, é o Estado que toma todas as decisões, como no tempo do fascismo. É o Estado que nomeia 5 pessoas para decidir quem é que filma. Por exemplo, o Cunha Teles está aqui há 14 anos, não o deixam filmar. O Fonseca e Costa há 12 anos, não o deixaram filmar, acabou a morrer a filmar, finalmente. O Macedo foram 20 e tal anos. Jovens cheios de talento não filmam. Porquê? Porque há 5 pessoas, não é? 5 pessoas, um professor de semiótica da Universidade do Minho, ou de não sei o quê, o padre Tolentino, um crítico do Expresso, um especialista em Fernando Pessoa, uma jovem que tirou uma licenciatura em Comunicação Social. Estes 5 decidem por 10 milhões de portugueses que filmes é que eles podem ver e que filmes é que se fazem. Desculpa lá, mas isto é uma calamidade incrível. E isto, o Azeredo Perdigão percebeu que não podia fazer. Primeira coisa. Segunda coisa, disse, vocês têm que ter resultados. E daqui a 3 anos nós vamos ver se vocês conseguiram impor o vosso cinema, apesar da censura e dessas coisas todas. E vocês têm que ter resultados, ou seja, ao fim de 3 anos, vocês não vão seguramente ser autossuficientes, mas vão ter um mínimo de dinheiro. Espera-se que, apesar de tudo, vocês consigam chegar ao público, ter receitas, etc. E aí vamos estudar uma nova forma de intervenção. Ou seja, criarem alguma independência. E estamos a falar numa época que havia o fascismo com tudo o que isso representa. Portanto, foi este o princípio. E nós entendemos em cooperativa, fomos buscar o Manuel de Oliveira, que na altura tinha 61 anos, salvo erro, 62, e éramos uma geração dos 30 anos, mas eu penso que, aliás, eu fui um dos inspiradores disso, e o Fonseca, enfim, e depois foi unânime, era um pouco como a relação da novela Vaco Renoir. Nós conhecíamos no Manuel de Oliveira uma figura que, apesar de tudo, apesar de ser um homem de direita, conservador, etc., não tinha feito, digamos assim, o cinema do regime. Não é? E tinha até sido vítima, de uma certa maneira. E, portanto, achámos que lhe devíamos dar uma oportunidade. E a ideia era que, provavelmente, seria o último filme que ele ia fazer. E portanto, era importante que ele fizesse, e até teve meios que os outros não tiveram. E, bom, depois disso ele fez para aí 34 filmes e nós fizemos 5 ou 6. Mas tudo bem, isso. Mas a ideia era essa. Ele está com 60 e tal anos, portanto, temos que lhe dar uma oportunidade e não sei o quê. E, portanto, foi esta, de facto, a criação do Centro Português de Cinema. Depois terei a oportunidade de dizer outras. Ok, obrigado. Quem não esteve no início do Centro Português de Cinema foi o António da Cunha Teles. Podemos saber porquê? Dizer a verdade, não sei porquê. Siga ao pé do... Portanto, para lhe dizer a verdade, não sei porquê. Mas como é que assistiu a todas estas movimentações, apresentações, desde o Porto, depois as reuniões aqui com a Gulbenkian, a questão dos estatutos que não eram homologados? Como é que se sentia? Eu, nessa altura, estava a concluir o meu primeiro filme, O Cerco, não é? Portanto, estava um pouco a leste. Mais próximo dessa. Estava um pouco a leste daquilo que se passava e não queria mesmo. Vinha de sair da produção dos primeiros filmes do cinema português, não é? Onde tinha deixado
com algumas dificuldades. Portanto, estava a reorganizar a minha vida e fiz o Cerco. O Cerco estreou. Fui a Cannes, fez um imenso... teve um grande sucesso. Teve 3 meses de sessões cheias do Estúdio do Império. Ao fim de 3 meses, a senhora da bilheteira veio ter comigo perguntar se eu não queria comprar os últimos bilhetes que restavam, porque durante 3 meses, primeira matiné, segunda matiné e noite, esgotavam sempre, não é? E, portanto, eu sentia-me muito bem no meu canto. Mas acabou por entrar no Centro Português de Cinema, não é? Acabei por entrar no Centro Português de Cinema porque, por um forcing que foi feito pelo Benar da Costa, que era, de facto, um homem muito inteligente e tal. E portanto, eu depois de ter feito o Cerco, de alguma maneira, do sucesso do Cerco, quer de público, quer de crítica, não é? Isto é melhor. Não é isso. Ok. Então é. Depois as pessoas não Mas eu acho que isto é melhor. Isso. António, que é para Tá saber bem. bem. Vamos lá ver. Portanto, eu pretendi algum apoio da Fundação para fazer o filme seguinte. E... Está bem. Está bem. Certo. Portanto, o João Bernardo disse-me, António, queremos te ajudar, mas tem que ser através do Centro Português de Cinema. E eu ainda hoje penso que fui tão bem acolhido no Centro Português de Cinema que a Gulbenkian deve ter alongado um nadinha o dinheiro que deu no primeiro ano para poderem logo financiar o meu filme, que eles de facto fizeram, não é? O meu segundo filme, que eu aliás considero, ao invés do que toda a gente diz, o meu segundo filme, que se chama Meus Amigos, eu considero que é melhor que o primeiro, que o Cerco. Foi um filme, aliás, há quem diga que é um filme sobre a Revolução antes da Revolução. Eu penso que, de alguma maneira, era um pouco o estado que se vivia em Lisboa, não é? A tensão, os grupos, os conflitos. E, portanto, o acompanhamento que eu fiz do Centro Português de Cinema foi muito pouco. Limitei-me a produzir, a realizar, digamos, o filme Meus Amigos e a assistir a ver o que era feito, né? Entretanto, também estava-me a ocupar muito seriamente. Tinha aberto uma distribuidora que se chamava Animatógrafo, que teve um grande sucesso e que resulta também do Cerco. O Cerco terminado propôs à distribuidora da União Soviética a venda do filme. Mas não se pode comprar um filme que num país que tem uma guerra colonial e que o dinheiro irá todo diretamente para as armas e para a guerra, não é? Mas podemos fazer uma troca, não é? Eu disse, então, eu posso escolher o filme? Eles disseram, por que não? Proponha, podemos ou não aceitar. Eu disse, Iva no Terrível, as 3 partes, a primeira, a segunda e a terceira. Eles disseram, excelente ideia. Pronto. E eu vim para Portugal e trouxe o Iva no Terrível, que fez um imenso sucesso também. E, portanto, diverti-me muito nessa época a fazer a distribuição, que era uma coisa que não existia em Portugal, de filmes com interesse cultural. Aliás, eu tinha o slogan que exibia os filmes que eu gostava e não aqueles que sabia que iriam dar dinheiro, não é? E exibi 200 filmes maravilhosos. E é uma das fases da minha vida que eu lembro com muito prazer, não é? E correu lindamente. Maria, falámos aqui então já no início que de facto o Centro Português de Cinema começou com um grupo muito concreto de cineastas, mas em pouco tempo, como vimos, o António Cunha Teles aderiu logo pouco tempo depois, no segundo ano. Em pouco tempo, no espaço dos 3 anos iniciais,
mais do que duplicou o número de sócios da cooperativa, se fizermos as contas com algum rigor. Fernando Matos Silva, como é que um centro português de cinema, com um orçamento muito reduzido, conseguia gerir todos os interesses, todas as vontades, todas as expectativas de tanta gente a querer filmar? Posso ir Isto é uma porcaria. Eu vou um bocadinho atrás já agora. Vou a uma coisa chamada Ofício do Cinema em Portugal, que está digamos, é a base dos encontros de 67 no Porto e depois o que se seguiu. Historicamente, nós levámos desde 67 a 69, foi o tempo que levámos a construir a organizar uma cooperativa. Na altura, como vocês sabem, os estatutos passavam por vários sítios, entre os quais a PIDE, não é? E finalmente, quando conseguimos ter o estatuto do Centro Português de Cinema e assinar a respectiva Constituição, os filmes conseguiram arrancar e o dinheiro era dividido, segundo eu me lembro, por 3 tranches, não era? Foram 3 tranches. A primeira, e foram divididos, portanto, a organização foi, o presidente era o Fernando Lopes na altura, e organizaram-se, portanto, primeiro os cineastas que fizeram os filmes foi o António Pedro, o Tropa, o Oliveira e o Fonseca Costa. Portanto, depois houve uma segunda fase em que fiz eu, o Seixas, quem é que fez mais agora? O Macedo e o Tropa foi na tua. E, portanto, e depois houve uma terceira fase. No meio disto, conseguiu-se organizar financeiramente o centro, com o dinheiro que eu comprei no dinheiro, inclusive o César Monteiro conseguiu filmar Quem Tem Sapatos de Fundo, pelo meio. Portanto, houve o Jaime também, conseguiu fazer-se o Jaime pelo meio, portanto, houve sempre uma perspectiva de o dinheiro não ser só para a produção dos filmes, dos chamados longas-metragens, mas conseguisse ter dinheiro para poder fazer outro tipo de coisas. O que é que se fez? Fizeram-se acordos com a Tobis, portanto a Tobis entrou, eu lembro-me perfeitamente, a Tobis entrou com uma percentagem em cada um dos filmes. Eu no meu filme lembra-se que eles tinham por volta de 15%, ou seja, o trabalho de laboratório era em coprodução, portanto isso permitiu resgatar algum dinheiro para se produzir outro tipo de coisas. Portanto, esta foi a organização base do Centro Português de Cinema. Eu estive no Centro Português de Cinema até 74, depois saí, não sei depois a partir daí como é que foi a organização. Portanto, eu faço o meu filme em 72, entretanto os outros filmes já estavam em produção e penso que muito perto de ser exibidos, e a partir do 25 de Abril eu saio do Centro Português de Cinema, fundo uma outra cooperativa, já existia outra cooperativa também, porque achei que era um bocado limitativo o trabalho que eu queria fazer no Centro Português de Cinema, o trabalho de recolha que eu queria fazer, de combate político e com o cinema, porque eram coisas um bocado complicadas, não vale a pena estar aqui a explicar-me profundamente, porque, enfim, toca a pessoas e eu não estou interessado nisso. E, portanto, esta organização foi fundamental para o arranque do cinema português, o chamado Cinema Novo, que já não era na altura, já havia o outro. O Cinema Novo era o do António da Cunha Teles, já era o do António da Cunha Teles. Nós somos, digamos, uma segunda leva, eu coloco-me numa segunda leva do cinema, numa perspectiva um bocado diferente, como é evidente, nós todos vamos reescrevendo o próprio cinema que fazemos e alterando, e, portanto, sem esquecer que realmente antes disso, houve uma época importantíssima do cinema da qual eu participei, que é a produção do Cinema Novo, né, com os 3 filmes importantes, que é Os Verdes Anos, o Volar Minho e As Ilhas Encantadas, e o Macedo com o Domingo à Tarde. E, portanto, isso é... O Centro Português de Cinema é um bocado a continuidade dessa grande experiência que se tinha tido. É evidentemente que há uma outra intenção, um outro caminho, mas isso é assim. Eu queria, de facto, acrescentar
que me parece importante, que está-se a começar pelo fim, pelos anos Gulbenkian e pelo Centro Português de Cinema, não é? Enquanto que o novo cinema português começa, de facto, e passa a ter uma identidade própria, numa época que estive muito diretamente ligado a ele, com os filmes como Os Verdes Anos, o Belarmino, o Domingo à Tarde. É aí que se dá a grande explosão do novo cinema português. Os anos Gulbenkian são muito importantes porque estabilizou de uma perspectiva de futuro e acarinhou de alguma maneira o cinema português. Certamente, deu dinheiro, que é uma bola real para estas coisas. Eu estava esgotado pessoalmente, não é? Mas, de facto, não é? É preciso reconhecer as coisas tal como elas são e começar a contar o novo cinema português a partir do fim. Isso faz no cinema, os chamados flashbacks, mas explicar às pessoas é um pouco complicado. Aliás, eu queria fazer justiça que houve 2 cineastas que são sempre esquecidos e que nunca são incluídos no novo cinema português e que, de alguma maneira, tinham ideias parecidas às nossas, mas que não conseguiram levar a bom fim os seus intuitos. Estou-me a referir muito concretamente ao Artur Ramos. Como? Não estou a referir ao Manuel Guimarães, estou a referir-me ao Artur Ramos e ao Ernesto Sousa, não é? Que, de facto, tentaram romper com as coisas e tinham uma outra visão do cinema, mas que serviram-se de estruturas muito desgastadas e de técnicos muito usados nos seus processos, não é? E que falharam não tanto por eles, pelas suas intenções, mas pelas estruturas e pelas circunstâncias. De qualquer maneira, parece-me justo não os excluir e não os matarem. Portanto, o António Pedro acompanhou mais de perto, penso que trabalhou com o Ernesto Sousa. Eu conheci-o apenas ao longe, mas apraz-me, na medida em que foi responsável depois por Verdes Anos, Belarmino, por todos os outros filmes, que foram esses reconhecidos, não é? Como novo cinema português, fazer um mínimo de justiça a essas pessoas, não é? Aliás, é interessante, está aqui o Fernando, não é? Que eu fui buscar à CUF, penso que era na CUF que ele trabalhava, fui buscar à CUF para ser, ele tinha feito um curso de cinema que eu me tinha ocupado, que ele foi um aluno brilhante, não é? Portanto, eu fui buscar lá à CUF para ser primeiro assistente dos Verdes Anos. E uma das grandes vantagens dos Verdes Anos, e certamente que ele apoia o que eu vou dizer, foi que toda a equipe estava a fazer o seu primeiro filme. Eu penso que é uma situação quase inédita nas várias viragens de cinema. Não havia ninguém. Havia o chefe operador, um velho chefe operador, que tinha sido segunda equipe em França e tal, que um pouco geria as boas vontades, mas havia 20 pessoas, até o chefe eletricista estava a fazer o primeiro filme. Como? Luc Miró. Luc Miró. Exceto o diretor de fotografia. Como? Exceto o diretor de fotografia. Exceto o diretor de fotografia. Portanto, havia 30 pessoas, o produtor, o realizador, toda a gente estava a fazer o primeiro filme. Isso deu muitas dificuldades, mas eu penso que foi muito importante, porque estava toda a gente muito entusiasmada com o trabalho que estava a fazer e havia um grande desprendimento. E eu costumo dizer que os Verdes Anos quase que é mais importante pelos seus defeitos que pelas suas qualidades, não é? Porque é um filme montado e feito com os sonhos das pessoas e não com as regrazinhas escritas e habituais. Portanto, foi de facto um filme completamente de ruptura em tudo o que estava para trás e foi isso que, aliás, deu... Já que estamos a falar de pessoas esquecidas, há um nome associado ao início do Centro Português de Cinema que raras vezes é referido e foi formalmente o seu primeiro presidente. Falo do Ernesto Oliveira. Podem falar-nos um bocadinho? O Ernesto Oliveira era advogado do Oliveira, em Lisboa, e realmente era uma pessoa
extremamente organizada, e foi ele que fez os estatutos do Centro Português de Cinema. E foi ele que lutou, honra lhe seja feita. Ele tinha feito um documentário que eu não me lembro o nome. Os habitantes de aquela casa. É, os habitantes daquela casa, exatamente. É bom ter um historiador aqui ao pé. E então, o Ernesto, foi a pessoa que realmente empurrou, puxou, levou pelos corredores da burguesia da época, não é? Da burguesia fascista, e conseguiu que os estatutos fossem aprovados. Portanto, honra seja feita, ele não, penso que nunca mais filmou, era também uma espécie de representante do Manuel de Oliveira em Lisboa, e portanto ele é a pessoa que, no fundo, até ao fim, consegue os estatutos até serem assinados. Eu só queria pegar aqui numa coisa muito rapidamente, já que estamos a falar do CPC, é que depois o António falou numa coisa, esqueceu-se uma sigla que é extremamente importante no cinema português, que é a Lei 771, que é a Lei 771, que é a lei que cria digamos, o grupo de ataque contra o Centro Português de Cinema, que no fundo é curioso, porque quem está por trás desta depois reorganização, no fundo, são pessoas que eram outro tipo que outros cineastas que não estavam no Centro Português de Cinema, como o Artur Ramos, por exemplo, que está por trás da Lei 771, e que é uma lei que, no fundo, tenta cercear, cortar e, no fundo, fazer uma frente política e oficial ao Centro Português de Cinema. Voltando aos Verdes Anos, só já agora, eu comecei nos Verdes Anos, não é? Portanto, como o António já disse, no dia em que o António me telefonou, eu saí de uma zona de conforto para uma zona de outro tipo de conforto, não é? Mas muito mais imaginativa, muito mais bonita, muito mais interessante, que era fazer um filme, e realmente aprendi muito. Aprendi o Luco Miró, por exemplo, que ele falou, era um diretor de fotografia, não tinha uma expressão no cinema na altura, no cinema, digamos, de longa-metragem, era um homem mais do documentarismo, mas era é curioso, eu estou a falar nisto, porque ao mesmo tempo as filmagens eram aulas de cinema do ponto de vista da luz, porque ele nunca usava luz direta, ele usava sempre luz refletida, e foi a primeira vez que eu tive a noção, no cinema eu já tinha feito estágios no cinema, mas no velho cinema português, não era a iluminação, não era bem assim, que havia outras formas de iluminar e outras formas de dar a uma cena a textura e o conteúdo que a luz permite. E isso foi extremamente importante. Portanto, isto é uma escola, o Belarmino é outra, é uma escola completamente diferente. Eu não fiz o Macedo, portanto, não posso falar disso. Como, por exemplo, as Ilhas Encantadas com o Ranier, com o Pierre Ranier, são como outras escolas. Portanto, também foi uma aprendizagem, e é preciso que seja dito que o cinema novo por si foi uma aprendizagem de coisas muito boas. Bom, eu gostava depois destas intervenções, de fazer alguns esclarecimentos, mas antes de mais eu gostava de agradecer à organização deste colóquio, que peca por ser curto, porque é a primeira vez... Eu fui pedir aqui à Gulbenkian, podemos estar... Pronto, mais 5, 10 minutos. A questão prende-se, até podíamos estar mais tempo. A questão prende-se depois com a hora do almoço, que temos que regressar às 2h15. Portanto, pronto, no máximo okay. Mais 10 minutos, está bem? Obrigada. Bom, seja como for, para uma matéria tão extensa, o tempo é muito escasso e espero que aproveitem a oportunidade para fazer mais enquanto nós cá estamos, porque infelizmente já cá não estão a maior parte dos protagonistas e isso tem o inconveniente de não poder cruzar informação. Eu não gosto de estar a falar dos meus colegas e do que se passou sem ter a possibilidade do contraditório. Por exemplo, o Fernando Matos Silva disse aqui algumas coisas que já têm a ver com... Foi há 40 anos, e portanto, 40 e tal anos. E portanto, eu gostaria de corrigir, mas provavelmente ele depois vai-me corrigir a mim. E portanto, e eu tenho pena que este colóquio seja feito agora, porque, e vou ser muito franco, a Sofia Arial está aqui? Sofia Arial não. Hã? Não percebo. Leonor, peço.
É você, pois. Desculpe, mas eu não o reconhecia. O Paulo Cunha está aqui. São, tanto quanto eu sei, duas pessoas que fizeram, enfim, 2 livros recentes sobre o cinema português. Ora bom, eu devo confessar que li os livros e, para mim, aquilo é outra história. Não me reconheço lá, não me reconheço. Portanto, e com toda a seriedade com que foram feitos e empenho, a verdade é que as pessoas não foram ouvidas e não foram cruzadas informações. E faltam ali coisas importantíssimas. E eu tenho a minha parte, da verdade, mas há outros que... Agora, há algumas coisas que são objetivas. São objetivas e são verificáveis. E que são importantíssimas. E eu agora, entrando no assunto, gostava de dizer o seguinte, em relação à Fundação Gulbenkian, a Fundação Gulbenkian só se esqueceu de uma coisa, que foi exigir... quer dizer, o produtor era um produtor coletivo, não é? Mas no fundo nós realizávamos e produzíamos os filmes. E isso dava-nos uma grande liberdade, mas também um grau muito grande de responsabilidade. E quem fez pela primeira vez essa exigência foi o António da Cunha Teles. E eu devo dizer, sem qualquer problema, porque já tive muitas questões com o António da Cunha Teles, inclusivamente eu próprio escrevi uma crítica na altura, adorei o Cerco, mas em relação aos meus amigos fui mais... não gostei tanto e portanto estou à vontade, pode ser. Esse senhor que aqui está é a personalidade mais importante do cinema português, não há nada, ninguém que se possa comparar. Ele foi o primeiro a arriscar-se a produzir aqueles 3 filmes, numa altura em que era impossível. Foi o primeiro a ser distribuidor de filmes alternativos. Foi o primeiro que no ICA, foi o primeiro a fazer o Cerco sem dinheiro, sem nada. Foi o primeiro a trazer produções francesas para Portugal, tentando internacionalizar o cinema português. Foi o primeiro a tentar e a conseguir vender alguns filmes portugueses para o estrangeiro. Foi o primeiro a criar a figura dos produtores no IPC. Alguém que se responsabilizasse financeiramente pelos filmes. Foi decisivo, porque em 1983 havia para aí 30 filmes parados. Parados. Porquê? Porque nós éramos, eu próprio, fiz o Axalá, mas o Fonseca Costa fez o Quilas, o Fernando Matos Silva, já não me lembro, estava a fazer também um filme, e parou tudo, porque nós éramos realizadores e produtores, e isto não é possível. Portanto, portanto não tínhamos, quando não conseguíamos acabar o filme com o dinheiro que tínhamos, como é que fazíamos? E, portanto, recorremos ao ICA, ao IPC na altura, e o António da Cunha Teles esteve lá, estabeleceu com o David Mourão Ferreira dar um suplemento a todos os realizadores, mas com a condição de que eles encontrassem um produtor que tivesse capacidade de se responsabilizar pelo dinheiro. Isso foi decisivo. Bom, e depois disso trouxe produções francesas para Portugal, séries, formou todos os técnicos que nós temos hoje em dia, todos os técnicos são formados nessas equipas. Quer dizer, eu não sei o que é que mais se pode dizer do António da Cunha Teles. E que ele esteja há quase 15 anos a ser chumbado por 5 criaturas completamente anónimas, não é? E irresponsabilizadas, desresponsabilizadas das suas decisões, a ser chumbado no ICA, a ser desconsiderado o currículo dele como realizador e como produtor, é um escândalo. Quer dizer, se nós não nos indignamos contra isto, percebe? Quer dizer, é porque eu estou a falar, não é para eu estar aqui, ele sabe. E eu tive muitos conflitos com ele. Mas isto é a verdade, e é uma verdade histórica. E eu ficaria aqui a manhã toda a contar o que ele fez para o cinema português. Bom, dito isto, há algumas coisas que disse o Fernando Matos Silva que, sem deixarem de ser verdade, por exemplo, o ofício do cinema português não foi o que desencadeou o encontro do Cineclube. Foi aquilo que nós fizemos para a Gulbenkian, aliás, foi sobretudo o Macedo, o grande autor daquilo, com a colaboração de todos nós, foi o livro que nós fizemos para a Gulbenkian, que era uma espécie de levantamento daquilo que era a situação do cinema em Portugal e das necessidades que nós tínhamos para que a Gulbenkian finalmente desse o dinheiro. Segunda coisa, a forma como nós resolvemos o problema do dinheiro ser dado coletivamente foi absolutamente admirável e era impensável hoje, impensável. Porquê? Porque nós estávamos a viver em ditadura e, portanto, havia uma união de toda a gente e nós percebemos que ou nos entendíamos ou então, e havia tendências diferentes,
não é? Ou nos entendíamos, ou então acabámos de perder esta oportunidade. E o que é que nós fizemos? Dividimos em grupos de 5 grupos, salvo erro, 4 ou 5 grupos, em que livremente nos associávamos com aqueles que considerávamos mais íntimos, digamos. O CPC eram 20 pessoas, das quais 14 ou 15 eram realizadores, outros eram diretores de fotografia, o Ernesto Oliveira, que foi um homem fundamental, etc. O próprio Gerardo Castelo Lopes, mas que não eram cineastas. E, portanto, nós reunimos, por exemplo, o meu grupo era eu, o Paulo Rocha e o Seixas Santos, porque era com quem eu tinha mais afinidades. O Fonseca e Costa aliou-se com já não sei quem. Com? Espírito Santo, etc. Bom, e nós dividimos o dinheiro que tínhamos cada ano por esses grupos. E como éramos grupos de 3, e como o dinheiro era dado para 3 anos, nós tínhamos uma espécie de cota. E, portanto, juntávamos as cotas dos 3 e, nesse ano, decidíamos quem é que fazia. No meu grupo decidiram, ou aceitaram que fosse eu o primeiro. Portanto, eu nesse ano recebi o dinheiro das cotas dos 3. No ano seguinte, o Seixas Santos recebeu o dinheiro das cotas dos 3. E no terceiro ano, recebeu o dinheiro das cotas dos 3. E, portanto, foi uma coisa absolutamente admirável. Bom, aquilo que o Fernando Matos Silva diz é verdade, mas é depois do 25 de Abril. Ou seja, quando há o 25 de Abril, tudo se altera. De um dia para o outro, as pessoas dividem-se todas. Vão cada um para o seu lado. Criam-se cooperativas. Porquê? Porque há divergências políticas e há liberdade. E, portanto, as pessoas... E, por outro lado, a Gulbenkian ia terminar o seu período inicial de financiamento. E é nessa altura para responder à pergunta do Paulo Cunha, é nessa altura que o CPC se alarga para aí a 40 pessoas. Porquê? Porque é aquela coisa basista, não é? E das cooperativas, nós fizemos entrar os chefes eletricistas, os assistentes, tudo. Quer dizer, entrou tudo. Criou-se ali havia assembleias que era a anarquia total, a anarquia completa. E, portanto, porque era uma coisa basista e não sei o quê. Nessa altura eu fui presidente do CPC. E aconteceu uma coisa que é bom que fique para a história. É bom que fique para a história, que eu não ouvi ninguém falar nisso. E, infelizmente, a maior parte dos documentos perderam-se. Eu gostaria que este documento fosse descoberto. Que foram 2 coisas. Uma foi que entretanto, criou-se o IPC. E o IPC, a seguir ao 25 de Abril, foi tomado pelo PC. E durante 2 anos o PCP tomou conta do IPC. E era ele que geria os subsídios. E, portanto, nós sabíamos que os subsídios iam ser completamente sectários. Iam ser dados a aliados ou a pessoas que eles queriam conquistar para o seu lado. E nós revoltámos-nos. Eu, o Seixas Santos, penso que o Fernando também lá estava, o Fernando Lopes, enfim, todos nós, Macedo, reunimos-nos e fizemos um pacto que foi assinado e ficou fechado num cofre, em como nós aceitávamos, nós tínhamos concorrido, nós aceitávamos os subsídios que nos fossem dados, mas depois fazíamos um bolo e nós é que decidíamos a quem os dávamos, entre nós. E isto foi assinado. Faltava uma pessoa que era fundamental nesta altura, que era o Manuel de Oliveira. E eu fui ao Porto. O Manuel de Oliveira tinha um projeto que era o Amor de Posição. E eu fui ao Porto e falar com o Manuel de Oliveira. Encontrei-me com ele na Brasileira do Porto e com o Henrique Alves Costa. Fui de comboio, só tinha dinheiro para a volta, para a ida não tinha dinheiro para a volta, foi depois o Henrique Alves Costa que me deu dinheiro para a volta, para convencer o Manuel de Oliveira a subscrever este coisa. Ora, o Manuel de Oliveira tinha um projeto que era o Amor de Posição, que era caríssimo e tal, e teve muito relutante em assinar, e foi o Henrique Alves Costa que o convenceu. Disse, você não pode deixar de assinar, estão aí todos, está o Fonseca, o Fonseca por acaso não estava, estava o Fernando Lopes, o Paulo Rocha, o António Pedro, o Seixas Santos, não sei o quê, você tem que assinar. E ele assinou. Bom, o que é que acontece? Acontece que quando o dinheiro foi distribuído, nós, todos os outros, tínhamos para aí 10% e o Oliveira tinha 90%, que era o Amor de Posição. Só que o Seixas Santos, a seguir ao 25 de Abril, e eu digo isto porque é verdade, mas ele não está cá, tenho pena, mas enfim. O Seixas Santos tinha-se tornado
um radical maoísta, ele que era um homem até mais de direita do que outra coisa. Era antifascista, como é evidente, mas era um homem mais conservador. Mas de um momento para o outro tornou-se completamente maoísta, porque foi atrás do Godard, não é? E tornou-se um fanático maoísta. E então, numa reunião que nos venceu pelo cansaço, eu não tenho a certeza se isto ficou consagrado, mas foi uma exigência que ele fez, de que nós alterássemos os estatutos e puséssemos uma cláusula em que o cinema que nós produzíamos tinha que estar ao serviço da luta de classes. Bom, portanto, o Manel de Oliveira não podia filmar, porque o Manel de Oliveira era um reacionário. Tinha feito a Benilde e agora ia fazer o Amor de Perdição quando estávamos numa revolução. Bom, isto é factual. Né? E eu opus-me violentamente. Fiquei sozinho. Opus-me violentamente. Disse, o Manel de Oliveira, apesar de ter assinado, é uma pessoa que tem 60 e tal anos, merece a nossa consideração. E o nome dele foi fundamental. Portanto, eu entendo que nós devemos deixar-lhe o dinheiro todo. Então, e as pessoas disseram, não, ele vai receber uma parte. É evidente que o dinheiro que ele tinha não dava nem para fazer 1/3 do Amor de Perdição. E, portanto, eu andei durante 2 anos e tal a arranjar dinheiro para ele conseguir filmar. E foi assim que o Manel de Oliveira fez o Amor de Perdição. Eu não estou a dizer isto para me pôr coisas, mas isto é um facto. Todos os cineastas acharam que ele não podia filmar, porque o cinema dele não estava ao serviço da luta de classes. Bom, 40 anos depois, o mesmo Seixas Santos diz na Gulbenkian que o Manel de Oliveira era o único cineasta vivo porque ele tinha respeito. Bom, as pessoas evoluem, a história limpa muita coisa, mas isto é factual. Ok? E portanto, aquilo que o Fernando Matos Silva diz, dessa altura, foi depois do 25 de Abril. A entrada dos nós estávamos, quer dizer, já existia... Deixa-me só acabar. E mesmo o António Reis é o Trás-os-Montes, não é o Jaime. O Jaime não é... Não, é a primeira coisa que ele faz, mas não foi produzido pelo CPC. Foi, sim senhora. Foi o Lopes que lhe arranjou o dinheiro, desculpa. Ok. Foi o Lopes que lhe arranjou o dinheiro, então eu não sei. Ok, tudo bem. Desculpa, aí cá tenho está. que corrigir. Mas ele provavelmente tem razão. Ele provavelmente tem razão. Tá? Foi assim. Pronto, okay. Até sei como é que se arranjou o dinheiro e como é que foi feito na Tones e com o dinheiro dos filmes que foi com certeza. Se utilizou no Jaime. Fernando, ainda bem que temos esta conversa. Porque eu estava convencido que o primeiro era o Trás-os-Montes. Ora bom, o Jaime e os sapatos de fundo foram feitos nestas condições. Não, os sapatos de fundo são feitos no 3º ano, salvo erro. Sim, não, talvez não tenha. Aliás, a história do César também é uma história que precisa ser contada, mas não vamos ter tempo, nem eu vou mobilizar o tempo. Mas é este cruzamento de informação que hoje em dia, de uma certa maneira, se perdeu. Nós ainda cá estamos. Mas, por exemplo, o Seixas Santos não está aqui para contestar isto, percebes? E eu tenho pena, porque isto foi factual. O Manel de Oliveira tinha acabado ali a sua carreira. Eu andei 2 anos e meio a arranjar dinheiro para o Manel de Oliveira. E depois é toda uma história que eu não vou contar. Mas não, é verdade. De qualquer maneira, porque ele acabou por fazer o filme em 16mm e houve toda uma história. E há uma coisa que convém dizer, é que acabou por fazer uma coprodução para o Manel de Oliveira, em que entrou a Cine Equipa e a Cine Qua Non. Nós acabámos por ser, depois de todos os esforços, acabámos todos por aceitar, e tínhamos delegados nós tínhamos um delegado de produção no filme no Amor de Perdição, a Cine Qua Non tinha outro, porque achámos que realmente era importante que ele fizesse o filme, e era o Henrique Espírito Santo que tratava da produção na altura, do filme, e, portanto, havia reuniões semanais bastante complicadas, onde era discutida a questão financeira do filme. Portanto, isto é só um fetiver, mas realmente houve um apoio bastante maior, até depois à produção do Manel de Oliveira, não ficou, portanto, por esse acontecimento que o Seixas motivou. Nós achámos que era importante, porque era uma forma também de avançar, de certa maneira, com o cinema. Em relação às cooperativas, quer dizer, eu insisto um bocado em dizer, não me interessa, eu tentei, antes do 25 de Abril, tentei formar uma cooperativa, já existia a Cine Qua Non, tentei formar a Cine Equipa, mas não consegui que os estatutos fossem aprovados. A seguir ao 25 de Abril, eu estou já a realizar os Caminhos da Liberdade, portanto já estou lançado na Revolução, já estou a filmar o que se passa, a realidade e tudo isso. E, portanto, o meu caminho é esse, quero fazer coisas para a televisão, quero fazer um cinema direto, um cinema
que eu achava que era importante fazer na altura. E, portanto, fui ao CPC, não eras tu o presidente do CPC, era o... Não, era o Paulo Rocha, e o Paulo Rocha não concordou com o que eu propunha, achou que o CPC não tinha condições para ser apoio e produtor da equipa que a gente queria montar, e, portanto, nós, por isso simplesmente dissemos, pronto, então nós vamos continuar e vamos fazer de outra maneira, porque essa era aquilo que a gente achava que era importante, era avançar num cinema diferente, direto, importante, de denúncia, que queríamos fazer. E, portanto, essa é realmente uma das... Eu sempre tive e continuo a achar que o CPC foi uma estrutura extremamente importante e única. Penso que, paralelo a isso, às Armas e o Povo, mais tarde os cineastas voltam a reunir-se para fazer As Armas e o Povo. Realmente é o CPC e As Armas e o Povo, é na altura em que todos, no fundo, de certa maneira, estão unidos numa intenção. Queria voltar atrás, em relação à produção, em relação à produção dos filmes. Eu, por exemplo, o Mal Amado foi produzido na Média Filmes, que foi o sítio onde foi escrito à máquina pelo Lopes e corrigido por todos nós, e escrito à mão pelo Macedo, o ofício de cinema. E, portanto, tínhamos uma experiência que era a Abelha na Chuva, e fizemos o Pedro Só e fizemos o Mal Amado. Portanto, a Média Filmes acabou por ser, de certa maneira, uma produtora que conseguiu fazer 3 projetos extremamente importantes. E é curioso, já agora convém dizer, eu tive 1000 contos, 1 milhão de escudos para fazer o Mal Amado, mais os 15% da Tobis. Portanto, realmente é impressionante pensar, ir atrás, como é que nós todos conseguimos, com esta quantidade, com este dinheiro que era na altura, era bastante, mas não era suficiente, mas conseguimos fazer filmes que, no fundo, são tecnicamente, historicamente e até eticamente e esteticamente filmes extremamente importantes depois para uma renovação do cinema. E isso foi uma coisa que eu acho que vale a pena falar, porque é extremamente importante. A união das pessoas às vezes é muito mais importante, sem haver grandes discussões. Há sempre discussões políticas, essas também são importantes, mas é muito importante porque há caminhos, e este caminho da Gulbenkian acabou por ser um caminho importante para muitos cineastas, inclusive eu que estava a fazer o primeiro filme, e por outro lado, perceber que nesta casa, eu mostrei o Mal Amado ao Dr. Azaredo Perdigão, naquela sala pequena ali de cima, que no filme disse, você está tramado, a censura vai-lhe cortar o filme, mas pronto, o filme está feito, portanto, você... Vamos ver, com o Bernard ao lado, pronto, o filme realmente acabou por ser cortado, mas enfim, mas foi feito, isso é que era importante. Obrigado. Nós ficaríamos aqui horas e horas e horas a ouvir-vos, com muito gosto, mas infelizmente temos as nossas limitações e eu agora queria abrir o debate ao vosso contributo do público, perguntas. Pedia que fôssemos o mais breve possíveis para podermos ter o máximo. É um privilégio muito grande ouvir-vos, ter aqui os protagonistas a falarem e abertos a questões. Uma questão muito breve. Nesta nova geração, muitos de vocês tinham sido iniciados no cinema nos cineclubes. E, entretanto, os cineclubes foram arrasados por perigosos, foram arrasados a partir de 58 pelo regime, não é? Eles mantiveram alguma ligação com vocês. O Encontro do Porto, por exemplo, foi organizado pelo Cineclube do Porto. E vocês, qual foi a vossa relação com os cineclubes e com este assassinato que houve dos cineclubes? Bom, eu fui muito novo, devia ter 19 ou 20 anos. Fui dirigente do Cineclube Universitário de Lisboa, porque eu andava na Faculdade de Direito, inscrevi-me no Cineclube e houve um concurso de crítica e eu apresentei 2 críticas, uma a um filme do Vadim e outra do Bardem, A Morte de um Ciclista e, salvo erro, o Seton Jamais. E ganhei o concurso. E ao ganhar o concurso convidaram-me para fazer parte da direção. E eu já era associado, evidentemente, e por outro lado foi isso que fez com que o José Augusto França, que vem a ser um homem importantíssimo na minha vida, sem eu o conhecer, eu conheci-o só muitos anos depois, até inclusivamente o tracinho entre José Augusto e António Pedro, devo-lhe a ele,
a descoberta do SAD, a descoberta de um outro cinema, foi um homem decisivo na minha vida. E ele foi falar ao José Ernesto Sousa, dizer, epá, atenção, há aí uns jovens, umas críticas interessantes e tal, era bom que tu o chamasses. Eu fui para a imagem, escrever para a imagem. Aí começa, digamos assim, a minha vida dentro do cinema, com perspectivas de vir a ser profissional. E comecei por escrever crítica e depois fazer filmes de publicidade para sobreviver e para estar dentro do meio de duas maneiras. Uma, analisando os filmes dos outros, e a outra, metendo as mãos à massa, porque não podia filmar, fazia ao menos filmes de publicidade. E, portanto, eu estive ligado ao cineclubismo desde muito novo. Primeiro como sócio, depois como dirigente do CCUL. Devo confessar que, naquela altura, o regime não era parvo, porque os cineclubes estavam mais interessados nas mensagens que os filmes podiam dar. E, portanto, a programação dos cineclubes era muito pouco cinéfila, era quase toda em função, digamos, do conteúdo dos filmes. Mesmo os filmes americanos eram daquela geração mais contestatária, etc. E, portanto, o neorrealismo, tudo aquilo que se podia ver. Portanto, o regime não era estúpido e, evidentemente, a essa altura acabou com isso. E criou uma espécie de tutela, que foi o Luís de Pina, que foi depois presidir a isso, que abafou completamente a independência dos cineclubes. Eu tenho uma experiência curiosa que me marcou, é que eu, no Cineclube Universitário, a essa altura, fiquei como dirigente e aquilo funcionava por ciclos. Eu organizei um ciclo dedicado aos atores. E fui altamente criticado por isso, em que eu falava da Brigitte Bardot, do James Dean, dos atores, da importância dos atores e tal. E fui altamente criticado por isso. Portanto, no fundo, os meus colegas eram todos do PC, eu não era, nunca fui, porque tive a sorte de ler muito novinho os Processos de Moscovo. E, portanto, obviamente era um companhão de ruta, era antifascista, fiz tudo o que pude para... Enfim, não tive uma parte ativa, mas enfim. Mas foi curioso porque realmente o interesse pelos cinemas, o interesse político sobrepunha-se ao interesse do cinema. E foi uma experiência que eu tive depois até mesmo a seguir ao 25 de Abril. E, portanto, eu tive essa relação muito cedo com o Cineclube Universitário e depois com o Cineclube Imagem. Porque o Cineclube Imagem, depois a revista Imagem, foi uma dissidência do Cineclube Imagem. E não sei, já não me lembro também se fui sócio do ABC, havia um cineclube que tinha sessões no Jardim Cinema, que era extraordinário, o Jardim Cinema, não sei se lembram, que tinha os bilhares e tinha um cinema com cadeiras que não eram fixas, cadeiras de verga que não eram fixas, uma coisa absolutamente extraordinária. E portanto, a minha relação com o cineclube, e penso que muitos de nós, mas eles foram, por eles eu não me recordo, se o Seixas foi cineclubista ou o Fonseca, acho que sim, acho que o Fonseca e Costa foi da Imagem. O Lopes também deve ter sido. O César, é possível, sim, é possível. As sessões do Jardim Cinema normalmente eram sessões do Cineclube Católico. Era o Cineclube Católico. Por acaso passavam filmes engraçados. Eu estive ligado mais ao Cineclube ABC, que ainda estou, era o Cineclube Católico. Eu lembro-me que eu morava ao pé e que era jovem e passava por ali, muitas vezes ia às sessões. Eu estive mais perto do Cineclube ABC, fui sempre a sessões dos cineclubes, nunca fui dirigente, nunca... não calhou, pronto, não... o meu caminho pelo cinema foi de outra maneira. Mas, evidentemente, depois, mais tarde, tentei, quando tinha o Cinema Magazine, fiz durante anos uma campanha enorme pela província, em todos os cineclubes que existiam, e fui filmar os cineclubes, falar com as pessoas, mostrar os programas, o que é que faziam, em que é que estavam interessados. Portanto, porque eu sempre achei que, mesmo isto, portanto, já nos anos 90, 80, 90, achei que era importante dar um fogo outra vez aos cineclubes, que estavam praticamente esquecidos. Curiosamente, já neste século, há cineclubes outra vez com bastante força a fazer grandes sessões, por exemplo, o Cineclube do Algarve, que nos convida, e há outros. E isso é importante, o Cineclube de Viseu, que foram cineclubes que eu filmei nessa altura, quando tinha o Cinema Magazine. Porque acho que é importante, tirando na época em que nós frequentávamos cineclubes, portanto, na primeira fase,
percebia-se perfeitamente que havia ali uma força política, um movimento político forte e uma discussão política bastante quente, mas realmente os cineclubes, por outro lado, também foram importantes para desenvolver o gosto pelo cinema, inclusive o Cineclube do Porto, que era um cineclube muito importante e que sempre esteve por trás inclusive de algumas experiências cinematográficas que se fizeram em 16mm, e acho que qualquer de nós tem e deve, de certa maneira, esta geração, aos cineclubes, uma certa abertura, uma certa, digamos, valorização do cinema, que sem os cineclubes seria realmente um bocado, teria sido difícil e teria falhado um bocado. Tudo bem? Só para acabar a ronda. Em relação aos cineclubes, eu tenho unicamente uma... Eu seguro. A minha relação com os cineclubes limita-se a algo que podia ter vindo a ser importante, mas que não aconteceu. Que, aliás, nunca falei disso hoje pela primeira vez que o vou dizer. Quando eu crio o Animatógrafo, que distribuiu 200 filmes, não é? A ideia era criar uma distribuidora afeta aos cineclubes para ser o suporte da atividade dos cineclubes, de maneira a os cineclubes não estarem limitados aos filmes das distribuidoras que já tinham sido exibidos em estreia, nos cinemas de reprise, que já tinham feito as cidades todas. Portanto, eu quis fazer uma distribuidora juntamente com os cineclubes. Agora, a verdade é que ninguém me seguiu, ninguém acreditou que isso fosse possível e eu continuei sozinho. E daí resultou o Animatógrafo. Mas o Animatógrafo apareceu com teve essa intenção. Ainda me lembro de uma reunião com os cineclubes na Avenida do Tolé, do lado esquerdo, onde havia uma sede, já não sei de qual cineclube. Como? ABC, é possível. Pronto, é tudo o que eu posso dizer. Mas eles não quiseram, é isso? Os cineclubes. Como? Os cineclubes não. Porquê é que não funcionou essa... Olha, não sei, porque as pessoas tinham ideias muito contraditórias, não é? Portanto, eu pessoalmente achava que o critério tinha que ser, como dizia há pouco o António Pedro, não é? Exibir bons filmes, não é? Alimentar, portanto, um gosto para o cinema, e havia uma série de outros fatores que eram mais importantes para algumas direções de cineclubes, não é? Tudo bem, uma satisfação estar tendo essa vivência com vocês. Eu estou estudando o filme As Armas e o Povo, e principalmente a participação do Glauber Rocha nesse filme. Aí eu queria saber de vocês como é que surgiu essa ideia de Glauber participar do filme, se foi quando ele chegou em Portugal, ou se antes dele vir para o 1º de maio já tinha essa ideia de ele filmar. E para o Fernando, que falou no Cinema Direto, se esse filme, e principalmente a participação do Glauber com as entrevistas, é um bom exemplo do cinema direto que vocês gostariam de fazer. O Glauber aterrou em Lisboa, portanto, no dia 1º de maio, no dia 31, ele estava em Paris, e, portanto, conseguiu vir por Espanha e aterrou nas vésperas do 1º de maio, aterrou em Lisboa, e, portanto, praticamente começou a filmar na manhã seguinte, com o António Escudeiro. Portanto, foi disponibilizada uma câmara e o som, o operador de imagem, neste caso foi António Escudeiro, porque era importante, porque era uma pessoa que conhecia bem a realidade portuguesa, e teve som, e portanto foi assim que ele começou, e portanto ele decidiu, é uma decisão que ele toma, ele decidiu ir para a rua entrevistar as pessoas. Havia mais ou menos, na reunião que houve sobre o que é que se ia filmar ou não ia filmar, havia um consenso, penso que se não estou a errar, que se ia fazer imagens dos movimentos das pessoas, do que é que estava a acontecer. Enfim, possivelmente haveria entrevistas. Eu, na altura, lembro-me que interessava-me muito mais a movimentação das massas, das pessoas, do que propriamente
o que é que as pessoas estavam a pensar naquele momento em entrevistas, porque a alegria era tanta, que era tão histriónica, que ela saltava para a imagem. O Glauber faz exatamente o contrário e quer saber o que é que as pessoas estão a pensar sobre o 25 de Abril, sobre o 1º de Maio, 25 de Abril e 1º de Maio. E, portanto, ele realmente acaba por ser um suporte das armas e o povo, porque ele também não conhecia o que é que estava a passar, ele também não sabia, ele também aterrou, e é importante porque acaba por ter depoimentos extremamente bons, importantes e com alguma força do que é que a maior parte do povo que estava nas ruas pensava. Por outro lado, há uma característica que eu acho que é interessante, que é ele próprio utiliza a sua composição cinematográfica em certos momentos, quando faz as entrevistas, por exemplo, nos bairros da Lata, compõe os planos de uma forma muito glauberiana, quer dizer, e isso é importante porque, por outro lado, ele também não esqueceu esse seu lado e transmitiu para a imagem. Eu depois, mais tarde, acabei por ser eu a montar o filme e achei que todo o trabalho do Glauber era importante pela dimensão e pela profundidade que tinha e, portanto, acabou por ser um dos esqueletos, digamos, da montagem do filme. Só uma... Está-se a ouvir ou não? Está. Só uma pequena anotação sobre o Glauber. O Glauber, de facto, desembarcou em Lisboa, foi ao Cinéfilo, nós tivemos, aliás, há fotografias dele, e depois foi convidado para fazer este filme. Eu não participei, não sei porquê, mas penso que já na altura o Seixas Santos, que tinha sido o meu melhor amigo, de repente tornou-se tão fanaticamente maoísta que achava que eu não era suficientemente revolucionário. E, portanto, fiquei de lado, também não me preocupei nada, apesar de que figuro em alguns sítios como tendo participado, mas não participei. Mas o filme é mais uma reportagem, que é importantíssimo porque ficou, enfim, a televisão filmou, mas apesar de tudo é importante que ficou, digamos, fixado, registado aquilo que foi a movimentação extraordinária de massas e tal. Mas o Glauber Rocha, como disse o Fernando, fez uma coisa muito especial, que foi ir entrevistar pessoas. E o que é genial, o Glauber era um tipo genial. E era realmente o chefe de fila, porque era o tipo que tinha ideias mais firmes e mais radicais. Ele estava no exílio e, portanto, para ele a Revolução em Portugal foi uma coisa fundamental. Mas o que ele fez? Eu nunca mais revi o filme, mas ficou-me na cabeça aquelas imagens dele. O que é que ele fez? Ele foi entrevistar pessoas com uma grande angular, pôs a câmara relativamente longe, em vez de fazer grandes planos. E eram pessoas populares. E ele era obrigado a fazer-lhes as perguntas, tinha que subir a voz para eles ouvirem. E as pessoas, espontaneamente, como estavam longe, tinham que responder alto e gritavam. Portanto, aquilo tinha um ar panfletário. Percebe? Eu acho genial, porque ele os filmes eram todos feitos quando nós íamos entrevistar as pessoas. Eu, por acaso, não alinhei muito nisso, mas a maior parte das pessoas era natural a seguir ao 25 de Abril, depois de 48 anos, em que não se podia pôr as pessoas a falar. Iam ao povo, punham-lhe o microfone, grande plano e tal. Ele não. Ele pôs a câmara longe, como a 28, não é? Como uma grande angular. E obrigou as pessoas a gritar para a câmara. Aquilo era Eisenstein. Aquilo era... Não, palavra de ordem, era uma coisa incrível, porque as pessoas diziam coisas espontâneas, mas só faltava pôr o punho e a bandeira, não sei o quê. Foi genial. Eu lembro-me do documentário, que me lembro, é de facto disso, porque o resto, com todo o mérito, evidentemente, mas era mais uma reportagem e, sobretudo, como diz o Fernando, dar a impressionante onda de multidão que aquilo foi. Não, mas já agora, esses planos que tu falaste, que eu falei há bocado, são os planos que ele faz na zona periférica de Lisboa, nos chamados bairros da Lata, são realmente importantíssimos. Eu, quando fiz a montagem do filme, achei que aquilo tinha que existir. Não existiam bandeiras, mas existiam roupa pendurada nos estendais. Portanto, eram outras espécies de bandeira e isso é fabuloso. E ele grita realmente para as pessoas. Mas ele faz planos mais aproximados. Toda a recolha que é feita lá embaixo no Rocio, ou nos restauradores, ou em frente do técnico, ou isso é tudo mais... É tudo. Agora, o que há realmente, de repente, coisas espantosas, quer dizer, coisas que
Não sei porque nós tínhamos decidido não entrevistar pessoas na rua e tínhamos decidido fazer só as grandes movimentações. E, por outro lado, há que não esquecer uma coisa extremamente importante, que é o próprio Estado de 1º de Maio, onde é colocada uma câmara sob a tribuna, e eu acho, tenho esta opinião há muitos anos, e é pena não ser estudado isso, naquela tribuna está o que vai acontecer a seguir em Portugal. A maneira como as pessoas intervêm, a maneira como os dois importantes diretores, chefes políticos, o Soares e o Cunhal, estão ali, porque os outros, o Pereira de Moura e outros, eram menos importantes, e o final, que é importante, que é uma repetição do que se tinha passado já no aeroporto de Lisboa, em que o Cunhal sobe para cima de um tanque e se agarra a 2 soldados, que é o hino nacional do final ser cantado, e o Cunhal vai buscar um marinheiro e um soldado, agarra-se a eles cantam, mas ele não canta. É uma coisa importante. Eu sempre disse que isto era extremamente importante. Estou farto de dizer a muita gente, a muitos sociólogos, historiadores, olhem para aquilo e façam uma análise que é extremamente... Aquilo veio a acontecer. Eu tive essa noção. A Monique, que estava a trabalhar comigo como assistente de montagem no filme, teve essa noção. A gente olhava para aquilo assim, há qualquer coisa, isto vai acontecer. Portanto, e isso é paralelo ao Glauber Rocha, para mim, são as coisas importantes, tirando, evidentemente, a alegria das pessoas, o povo nas ruas, toda a movimentação, tudo o que está a acontecer, e um plano muito bonito, vamos lembrar o Fernando Lopes, um plano muito bonito que é feito no Lar do Arieiro, na torre, em frente da Almirante Reis, que é para mim um dos planos mais espantosos, em que é difícil haver tanta gente dentro de uma grande angular, mas consegue-se meter lá. E, portanto, as armas e o povo no fundo, também tudo isto, que é importante que seja também tudo isto. Vamos terminar aqui com uma pergunta. Já não vai fazer pergunta? Pronto. Então... Olá, está boa a voz? Pronto. Eu que nasci para o cinema com estes 3 meninos que estão aqui, estou muito comovida de ouvi-los falar, porque, enfim, eu comecei com no cinema novo com eles ao mesmo tempo nos anos 60, e quero frisar uma coisa: as dificuldades que eles tinham chegavam muito a mim dentro de um laboratório. E também frisar que os realizadores nessa altura e nos anos 60 faziam documentários e faziam filmes de publicidade. O Fernando Lopes fez, o Macedo fez, o Fonseca e Costa fez, e eram filmes, tanto os documentários como os filmes de publicidade eram de grande qualidade artística. Não podiam fazer longas metragens, umas vezes, principalmente por causa da falta de dinheiro, como já foi frisado, e também por algumas questões políticas. Assisti muito a isso, o que eles sofreram com as questões políticas. Obrigada, Teresa. Só um momento. Eu convidava o António Cunha Teles e o Pedro Vasconcelos e também o Fernando Matos Silva, como é evidente, que chegaram agora mais tarde. Eu convidava-os a virem às 2h15, pelo menos se tiverem tempo para verem o teaser e eu mostrar a plataforma, que já está online, e para verem o teaser. O Fernando já viu, mas o António Cunha Teles não, e o Pedro Vasconcelos também não. Se o António Cunha Teles puder ficar para as 2h15, se tiver tempo, o senhor é que sabe. Senão depois também vai ser tudo partilhado online e eu envio. Infelizmente temos mesmo de encerrar, mas o Congresso o colóquio continua durante o dia de hoje e durante o dia da manhã. Obrigado pela vossa presença. Não temos tempo, lamento. Logo à tarde temos mais tempo. Queria só dizer, quem quiser almoçar dentro da Gulbenkian vai ter que andar um bocadinho, que é, portanto, o refeitório é ali ao pé da biblioteca. Pronto, é o refeitório único aberto aqui na Gulbenkian. Podem lá almoçar ao pé da biblioteca. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Obrigada.
Desculpem um segundo. Eu falei ao pé da biblioteca onde podem comer, mas também ao Centro de Arte Moderna, que tem ali o refeitório. Pronto, também é muito bom. Fotografia com vocês. António Pedro. António Pedro, tirar uma fotografia com vocês. Não é melhor sentar-se, não é? Então senta tu,